Gente, boa tarde. Espero que vocês estejam curtindo o evento. Eu sou Fabiana, sou do Instituto Ayrton Senna, cuido da área de comunicação do Instituto. Para mim, é super legal estar aqui. Eu estou super feliz por dois motivos em específico, né? O primeiro, esse fórum, ele começou com o sonho de outras pessoas que estavam dentro do Instituto. Depois eu fui me somar ao Instituto, né, com a equipe de comunicação, e eu adorei esse sonho. Daí eu catei ele para mim também, e falei, vamos colocar de pé isso daí. A gente veio aqui na ESPM, vamos fazer o fórum. A ESPM falou, beleza, só que a gente precisa de uma pesquisa, porque nós somos uma academia, né? A gente precisa de evidências, e a gente adora evidências lá no Instituto, né, Tiago? E daí foi muito legal, porque a gente foi menos ambicioso, né? Ano passado foi um evento menor, né? Mas também foi muito bacana, e esse ano assim ainda vindo se juntar à causa, e, enfim, foi muito legal assim. Então a gente está com uns parceiros muito bacana. E o segundo motivo também é porque eu sou filha da casa, né? Eu sou a primeira turma que veio para esse prédio aqui. A gente assistia aula com britadeira, assim, com os professores, né? Desliga isso, tal. Então, assim, eu tenho uma relação de amor, de orgulho de estar aqui na ESPM aqui. É muito bom, e ver como cresceu, né? É uma referência em marketing, né? Muito bom. Então, assim, feliz por esses dois motivos. A gente vai falar agora de causa, né? A gente, quando estava desenhando a curadoria desse evento, a gente falou, puxa, não dá para fazer um evento de marketing de causa sem a causa. Né? A causa é a que a gente está aqui, é a causa. Né? O marketing de causa só tem por causa da causa. Então, a gente precisa falar de causa. Esse é o motivo da gente estar aqui. Eu estou representando a causa da educação. Eu até conto uma referência de causa da educação, porque eu falo que eu sou fruto da causa da educação, né? A família do meu pai era uma família de italianos e espanhóis que vieram, né, trabalhar na lavoura, gente muito simples. E o lado da minha mãe era uma família quatrocentona, super estudada, né? Meu bisavô já tinha diploma, né? Então, assim, eram dois universos muito diferentes. E o meu avô, quando viu que meu pai estava, né, engrenando lá o relacionamento com a minha mãe, ele falou, amigão, você só casa com diploma, né? E aí meu pai foi atrás de estudar. Ele estudou muito. E meu pai, quando ele já é falecido, mas ele morreu, já tinha 3 diplomas. Então, ele realmente, na minha casa não existia não ter diploma, né? A gente tinha que ter, a educação era algo super importante, né? Então, assim, eu vou iniciar agora trazendo para vocês, dado que eu vou representar aqui a causa da educação, e a gente vai ter 3 convidados maravilhosos aqui que aceitaram o convite de vir aqui. Eu vou primeiro falar um pouquinho da causa da educação, daí eu já chamo vocês para vocês não ficarem de costa aqui para a apresentação. A gente está trazendo essas causas, porque são milhões de causas, né? Não falta problema no mundo, né, para a gente resolver. Essas causas, em específico, a gente está trazendo porque eram causas que foram apontadas na pesquisa na parte da manhã, como vocês viram, como causas de interesse, né, do consumidor ou de preocupação do consumidor. Então, a gente trouxe essas causas. Então, eu vou falar um pouquinho aqui representando a causa da educação, só para dar um aquecimento para a gente aqui, né? Eu vou colocar só esse vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo colocar. Deu. Educação é uma política estratégica de desenvolvimento econômico, social e político. E eu acho que não tem nada mais violento do que você ver uma pessoa que não conseguiu desenvolver os próprios potenciais, sendo que eles eram muitos. A maioria desses alunos são alunos que vêm de um histórico defasado.
de um histórico de professor que rotula, que não acredita, que não dá oportunidade, que diz que o aluno não é capaz. Me chamaram de burra, nossa, tu não sabe ler, tu não sabe escrever, tu vem pra quê pra escola, então? É um sonho que eu sempre tive, desde criança. Eu quero aprender, eu quero me formar. Eu ajudo meu irmão na matéria de português e na de matemática. Mas quando a gente estuda, mais a gente está aprendendo. Eu quero aprender pra valer, né? Um dia lá na frente ser uma médica. Eu botei na minha cabeça que eu quero ser e eu vou ser. Você tem que ser muito determinado para fazer alguma coisa. Porque uma coisa é você se revoltar, você não aceitar o inaceitável. Outra coisa é você fazer alguma coisa para mudar isso. Bom, gente, só para abrir aqui, esse é um vídeo que traz um dos programas que a gente tem dentro do Amazonas, né? Essa é a realidade que a gente está enfrentando, né, no Brasil hoje, em termos de educação. Esse aqui é um mapa que vocês vão ver aqui, a Gávea e a Rocinha, né? A gente está vendo uma realidade muito diferente e que a gente comprova aqui nesses números, né? O índice de desenvolvimento humano, ele considera várias coisas, né, para poder ser montado, né? Mas você vê uma diferença brutal entre Gávea e Rocinha. Então, faz muita diferença de que lado do muro você nasceu, para toda a história da sua vida, para toda a jornada da sua vida acontecer. Então, quando eu contei no começo do meu pai e da minha mãe, teria sido muito diferente se o meu pai não tivesse tido diploma, né? Porque a chance do seu filho não ter diploma vai ser enorme também. A gente já tem esses estudos, tá? Então, assim, é uma renda per capita brutal de diferença, a expectativa de vida. A gente tem outros estudos que mostram a qualidade de vida, como a pessoa se declara. Então, as pessoas que têm um nível educacional maior, elas têm uma visão de qualidade de vida de 70%, 80% melhor do que quem tem uma escolaridade baixa, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E quando a gente fala de Brasil, é super interessante, que eu vou muito evento de tecnologia, de inovação, porque eu adoro o assunto, e principalmente ligado à educação. E muita gente está pensando, às vezes, em desenvolver ferramentas de educação, tudo para escolas particulares, né? Mas eu queria dizer para vocês que é aqui que está o problema da educação. A gente tem 53 milhões na educação básica, são 60 milhões de estudantes no Brasil, e 88% deles estão numa escola pública. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer no país hoje para mudar é na escola pública, não é na escola privada. Ela também precisa, mas é aqui que o jogo vira, né? E o que é importante a gente entender? Esse gráfico aqui até foi mostrado pelo Rosselli, né, o ministro da Educação, e a gente achou muito bacana também dividir. Isso aqui é para a gente mostrar que o Brasil ele resolveu o problema da inclusão. Então, aqui, você vai ver que a gente colocou bastante gente na escola. A gente está com praticamente 100% dos estudantes na escola. O que acontece é que, ao longo do tempo do estudo, né, a gente vai perdendo, o sistema vai perdendo esses alunos, né? Tem algumas fases que se perde mais. E você vai ver que quem tem menor renda vai deixar a escola muito antes de quem tem maior renda, né? E esse é o impacto que a gente está tendo hoje e a geração que a gente está formando, né? Então, aqui, esses são os números assustadores da educação. E por que a gente perde, né? A gente perde muitos jovens, né, por dois motivos principais. O primeiro, que a gente acredita no Instituto, que é o mais importante, é uma escola sem significado. O que é uma escola sem significado? Ele não vê perspectiva, é uma escola chata, é uma escola que não está falando com ele, que não está dando perspectiva. Então, assim, esse é o principal. Como encantar esse cara hoje, né? É muito importante isso. E o segundo ponto, que muitos, óbvio, e não tendo essa perspectiva, ele vai trabalhar e vai ajudar a família, ou, enfim, ele vai para alguma outra coisa que também é a geração nem estuda, nem estuda, nem trabalha, né?
E aqui, isso reflete, porque a gente tem aqui, até nessa plateia, gente de empresas, né, que eu acho que é bacana a gente colocar, que, apesar do Brasil, se vocês compararem com outros países, só para acompanhar meu raciocínio aqui, que esse gráfico não é uma maravilha, mas, assim, apesar do Brasil ter avançado no número, em anos, né, de escolaridade, ele não avançou em produtividade. E você vê outros países que aproveitaram o ganho do tempo da escolaridade e reverteram isso em produtividade. Então, assim, é essa tarefa que o Brasil precisa fazer também, porque, senão, nós vamos ter aí um apagão cada vez maior de profissionais. Assim que o país começar a crescer, esse apagão vai ser muito mais impactante, né? E a gente está falando hoje de uma educação que está corrigindo problemas ainda do século XX, que são esses problemas de analfabetismo que eu citei, mas a gente tem que olhar para o século XXI, né? Eu tenho filha pequena, e eu vejo, assim, eu fico assustada porque a gente vai formar uma geração de desempregados, porque são pessoas cujas habilidades não foram desenvolvidas para viver num século tão complexo, num mundo muito diferente, num mundo que a gente está falando de inteligência artificial, de Bitcoin, de mudança de gestão, num mundo complexo de relações, como a gente conversou na parte da manhã, aqui mostrado, né? E essa educação do século XXI, ela é possível ser colocada em prática, né? Ela é uma educação que ela desenvolve habilidades que muita gente fala, pô, mas isso aqui desenvolve na escola. Não, a escola precisa desenvolver intencionalmente habilidades como essa, pensamento crítico, solução de problemas. Algumas pessoas falam, poxa, coloca empreendedorismo. Na verdade, você precisa desenvolver habilidade de solução de problemas, pensamento crítico, criatividade. Isso desenvolve empreendedorismo. Então, se você desenvolver bem essas habilidades, a gente gera uma nova geração capaz de lidar com o século XXI, seja ele qual for, né? Então, eu termino aqui um pouco desse cenário da educação e vou chamar agora para a gente ver outras perspectivas aqui de causas, para a gente ter um debate bem rico aqui. Então, eu vou chamar ao palco aqui, primeiro, a Tami Alesdorfer, que é superintendente de desenvolvimento institucional da GRAAC. Agradeço super, né, você ter aceitado. Pode sentar, onde você achar melhor. Eu vou chamar Renata Rodovalho, que é coordenadora dos projetos do Instituto Avon. Obrigada também. E o Leonardo Lima, que é o diretor de desenvolvimento sustentável das Arcos Dourados, né, que é uma das maiores franquias do mundo do McDonald's também. Muito obrigada. E a ideia aqui é a gente... Deixa eu até tirar aqui da... Você me ajuda aqui, Rafa? A gente fazer um debate bem rico aqui. Eu preparei umas perguntas. Tem. Para vocês. A gente quer transformar esse painel, assim, trazer um pouco da experiência do ponto de vista de quem está do lado mais perto da causa, seja ele dentro de uma empresa, seja ele dentro de uma fundação ou de uma NGO, então, assim, de uma ONG. Então, queria começar, Léo, você pode abrir para a gente, assim, você falar um pouquinho quais são as características das causas ligadas à sustentabilidade, qual é o tamanho disso, qual é o desafio disso? Bem, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que, quando assisti a parte da manhã, quando nós falamos de estar associado a uma causa, eu acho que a primeira pergunta que nós temos que fazer é qual é a sua própria causa. Porque trabalhar em qualquer causa que seja, se você não estiver totalmente engajado e essa causa não fizer parte do seu coração, a gente nunca vai ter sucesso. Então, acho que tenho a felicidade da minha causa ser trabalhar, ou seja, para que, quando eu já não esteja nesse mundo, esse mundo continue sendo miseravelmente o que ele é hoje, que tal melhor, né? Então, acho que cada um de nós precisa ter uma causa, precisa acordar de manhã cedo e pensar o que eu vou fazer com a minha vida hoje. E, obviamente, a decisão que a gente toma para fazer com a nossa vida pode ou não impactar várias outras vidas. Então, acho que tem uma associação bastante bacana entre a minha causa pessoal e onde eu estou atualmente. Já há 11 anos eu estou na Arcos Dourados, que é a maior franquia do McDonald's na América Latina, e as causas elas têm muito em comum. Então, talvez explicando um pouco por que a causa da sustentabilidade faz tanto eco em mim, ou seja, quando eu tinha 15 anos, a minha vocação profissional, depois de fazer alguns testes vocacionais, que já nem existem mais, né?
era ser astronauta. Então, eu sempre pensei, bom, mas imagine, um brasileiro ser astronauta, somente acho que o nosso futuro ministro da Ciência e Tecnologia, né, ele conseguiu, é um herói, a gente tem muito, acho que, reverenciá-lo. Obviamente, não consegui ser astronauta e a minha carreira acabou indo para Química, Física, e depois fiz algumas outras coisas, mas eu sempre quis olhar a Terra de fora. Eu acho que quando a gente fala da causa da sustentabilidade, a gente precisa entender que a gente precisa olhar um pouco onde nós vivemos de um olhar meio de fora. E pensar que, como humanidade, né, nós temos 200 mil anos contra 4,5 bilhões desse planeta que a gente vive. E pensar que a gente agora, com todos os avanços da medicina, cada um de nós vai viver 100 anos, mais ou menos. Talvez, mais à frente, 120 anos com alguma qualidade de vida. Nada em relação a esse planeta. Mas só que as nossas ações que nós tomarmos durante esse período de vida, e quanto mais você vai galgando posições de liderança, você vai conseguindo impactar positivamente ou negativamente o que você faz, realmente é muito importante. Então, se nós queremos, ou seja, deixar algo para as pessoas que vêm à frente e não ser egoístas com os 120 anos que nós vamos passar nesse planeta, que não está nem aí para nós, ou seja, esse planeta vai continuar sendo o planeta Terra durante outros bilhões de anos, até quando o Sol explodir, virar uma estrela nova, etc., tenho certeza absoluta que, a não ser em espírito, nós vamos ver isso. Ou seja, como seres humanos constituídos como a gente não vai ver o que vai acontecer à frente. Mas a decisão que nós tomarmos hoje vai impactar muito o futuro. Voltando a falar da causa da sustentabilidade, imagine uma companhia, agora associando a companhia. Uma companhia que nasce de um restaurante. Esse restaurante, ou seja, lá atrás, em Chicago, um restaurante que chamava McDonald's, importância nenhuma na face da Terra. Mas esse restaurante, depois de 50 e poucos anos, deixou de ser um restaurante. São 35 mil restaurantes, 120 países, 70 milhões de consumidores ou clientes como nós que vão num restaurante McDonald's hoje. Então, obviamente, quando essa companhia se move, ela pode se mover para o bem ou para o mal. Então, imagina que a gente não compra um hambúrguerzinho como a gente compra para fazer em casa. A gente compra milhares e milhares de toneladas de carne. E não só carne, mas pão, o que a gente compra. Então, obviamente, a causa da sustentabilidade para o McDonald's não é uma escolha. Ela é ou é. Nós não podemos não ter essa causa. Só que essa causa se traduz em várias ações, mas eu não quero me alongar muito, ou seja, mas uma das principais ações que nós temos é cuidar, ou seja, do que nós compramos. Então, obviamente, o que nós compramos para atender os nossos clientes, seja qualquer item que esteja no restaurante, tem que ser muito responsável. Nós não podemos nos dar ao luxo de não saber onde está sendo produzido o trigo que vai gerar o pão, ou não saber de onde está sendo, ou seja, criado o gado que vai mais à frente virar hambúrguer, porque nós podemos estar incorrendo em sérios problemas. Então, obviamente, a causa da sustentabilidade ela é inerente, ela faz parte do DNA da companhia. Não poderia deixar de ser. É uma responsabilidade. Por isso que também, quando a gente fala de marketing relacionado à causa, nós não usamos esse tipo de assunto como marketing, porque não é para ser usado como marketing. Isso é para ser dito e ser informado que é como essa companhia tem que operar. Essa companhia não tem chance de operar de outra forma que não seja altamente responsável e olhando o seu entorno. E, obviamente, um dos principais entornos que a gente precisa olhar é o meio ambiente e, obviamente, as pessoas que estão nesse entorno. Obrigada. Vamos falar um pouco também de outras causas aqui? Vamos falar, Tami? Acho que seria bacana você trazer também um pouco desse tamanho do desafio da saúde que vocês trabalham, né? Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência lá no GRAAC. Agradeço a Renata, agradeço ao Leonardo por estar compartilhando. Obrigada. Nosso maior patrocinador está aqui sentado comigo. Né? A gente tem que tem a maior campanha de marketing relacionado à causa, que é o MEC Dia Feliz. O GRAAC é uma instituição que atende criança com câncer, tem 27 anos e participa há 27 anos do MEC Dia Feliz. Né? Então, eu não preciso falar mais nada. A gente simplesmente é parte muito presente dessa campanha e dessa empresa. De uma certa forma, a gente entende o marketing relacionado à causa para as organizações uma coisa muito relevante, porque tem vários aspectos que são importantes para nós como organização.
Primeiro, que a gente leva a causa e o propósito e o trabalho que a gente realiza para públicos que talvez a gente não atingiria de outra maneira. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar junto com uma empresa e ter parte da renda de um produto ou de um serviço destinado para a nossa instituição, a gente vai estar se relacionando com o público dessa empresa. E esse público é um público interessante para conhecer um pouco mais das nossas ações, um pouco mais da nossa causa e um pouco mais do trabalho que a gente realiza. E nem sempre organizações como a gente, que não tem verba de marketing, não consegue fazer comerciais na TV, tudo depende da gratuidade para poder se promover, é muito importante essas relações. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei no terceiro setor, e todo mundo hoje que procura a gente para falar sobre ações, o que eu posso fazer para ser grande ou para as pessoas me conhecerem, uma das primeiras ações que a gente recomenda é essa, é fazer campanhas se associando a empresas, porque essas campanhas é o que promovem a sua marca, ajuda a promover a sua marca. Né? Então, às vezes, o ganho financeiro passa a não ser nem tão interessante. A pessoa fala, mas a pessoa quer fazer, o dinheiro não é tanto. Eu falei, mas pensa também no quanto que ela está te dando de divulgação para a sua marca, para a sua causa, para as pessoas conhecerem. E trabalha isso em cima de ações que você depois vai reverter para a sua própria instituição. Então, você tem um ganho indireto que, às vezes, a gente não consegue enxergar, a gente só vê o ganho financeiro mesmo. Então, hoje o GRAAC é uma instituição que realiza grandes campanhas de marketing relacionado à causa com várias empresas. A primeira empresa é o MEC Dia Feliz, e a gente tem a maior honra de ser a mais lembrada, de ser a maior. O GRAAC já recebeu em doações mais de 65 milhões de reais do McDonald's. Isso é muito dinheiro. Então, só para vocês terem uma ideia, porque a gente ainda é muito questionado sobre a questão do câncer infantil e o hambúrguer que dá câncer. Né? Então, tem pessoas ainda que questionam, né, como que vocês, o McDonald's, se aproveita de vocês. Aí eu falei, nossa, mas como que o McDonald's se aproveita da gente se ele simplesmente doa para a gente o sanduíche que mais vende no dia que mais vende? Se eles quisessem se aproveitar da gente, ele daria o sanduíche que menos vende no dia que menos vende. E que seria legítimo também, porque ele ia querer fazer uma ação para poder potencializar uma venda. E tem empresas que já procuraram a gente para fazer esse tipo de ação. E que isso reverteu. Então, a gente tem um parceiro que veio procurar a gente e falou, olha, eu quero associar a minha campanha ao GRAAC porque é o mês que a gente chama um mês negro na empresa. Porque é o mês pior de vendas. Eu falei, tudo bem, mas a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que eu não sei se eu vou conseguir aumentar as suas vendas, porque isso é muito difícil, você prometer o que você não pode cumprir. Às vezes, aumentar as vendas é uma coisa que você vai se comprometer, que você não sabe se você vai aumentar a venda ou não. O que eu falo para as empresas, que é o que a gente sempre traz quando a gente vai fazer campanha de marketing relacionado à causa, o que eu posso te garantir é que o seu cliente, que é fidelizado, vai ficar feliz de você estar ajudando uma causa. Agora, se o cliente que não é seu vai virar seu porque você está colocando o GRAAC, isso eu já não sei se vai acontecer. Eu acho que a gente vai juntos trabalhar para se esforçar para isso acontecer. Mas não necessariamente acontece. Então, a gente já deixa isso claro para não criar expectativa perante a empresa. E essa empresa do Mês Negro, eu só não vou falar qual é, porque eu não conversei com ela antes para ver se ela me permitia falar o nome. Tá? Então, ela passou a ser o maior mês de vendas dela. A gente fez a campanha já está há 10 anos fazendo a campanha e já arrecadaram mais de R$1 milhão. Então, o mês que era negro passou a ser o mês da alegria, porque é o mês onde que a gente tem parte da renda de produtos vendidos para o GRAAC. Então, a gente ficou muito feliz com isso. A gente usa esse exemplo como quando a gente vai falar com as empresas, essa empresa melhorou. Isso não significa que vai servir para todos, mas a gente tem bastante exemplos que a gente pode trazer. Mas o grande recado que eu passo mesmo para todo mundo é que a gente não tem que só olhar os fatores que envolvem a questão financeira numa parceria. A gente tem que olhar o que aquilo vai ajudar a nossa instituição, a nossa marca, a ter visibilidade e ser conhecida num público diferente e para cada vez mais pessoas, sendo que a gente depende disso no que a gente faz. Depende disso de forma gratuita. Então,
Esse é um desafio, e eu acredito que as campanhas de marketing relacionado à causa são as campanhas que mais promovem as causas da instituição. Às vezes, as pessoas falam para a gente, mas para você é fácil, né? Você é o GRAAC. Eu falei, mas o GRAAC não nasceu GRAAC, né? A gente não nasceu andando, falando. A gente ficou grande, porque a gente trabalhou e focou muito, e aprendeu muito, e hoje a gente tem um prazer de compartilhar com as pessoas o que a gente aprendeu. E eu acho que todo mundo pode ser grande e todo mundo tem o seu espaço na sociedade. Só que precisa quebrar alguns conceitos que foram impostos ao longo do tempo e partir para frente. É isso. Obrigada. Obrigada, Fabiana. Boa tarde. Prazer estar aqui. Em nome de toda a equipe, eu agradeço o convite. O Instituto Avon existe há 15 anos no Brasil e a gente... pegando o gancho da pergunta que o Leonardo fez na abertura da fala dele, a gente se fez essa pergunta, né? Quais eram as causas que faziam sentido para a empresa, para a companhia? Quais eram as causas do nosso coração? E, por ser uma empresa predominantemente feminina, né, a gente está falando aí do maior grupo de revendedoras do Brasil, quase 1,5 milhões de mulheres espalhadas pelo Brasil revendendo Avon, a gente foi perguntar para elas, né, o que faz sentido para vocês que a Avon faça como investimento social privado, né, quais são as causas que falam com o coração de vocês. A gente fez uma pesquisa e apareceu nessa pesquisa, legitimou, na verdade, um investimento que a gente já tinha, o câncer de mama como uma das principais preocupações das mulheres, por ser a doença oncológica que mais mata mulheres no mundo todo. Só no Brasil, em 2018, 60 mil mulheres vão ser diagnosticadas com câncer de mama. E também, outra causa que apareceu com bastante evidência nessa pesquisa foi a causa da violência contra a mulher, que foi uma causa incorporada pelo Instituto Avon mais recentemente, em 2008. E aí a gente teve que lidar com a dificuldade de falar sobre violência com a população, né? Então, isso foi foi uma jornada de muito aprendizado para a gente, porque quando a gente fala de câncer de mama, quando a gente fala das causas da mulher, o câncer ele gera uma conversa, ninguém questiona que é uma causa legítima, então a gente não tem dificuldades de investir nessa causa. As pessoas abraçam as nossas campanhas, a gente tem bastante sucesso nas campanhas e iniciativas nessa causa, mas quando a gente traz a causa do enfrentamento à violência, quando a gente vai falar de igualdade de gênero, a gente vai falar de feminismo, quando a gente vai combater o racismo, vai fazer pesquisa, o machismo, vai fazer pesquisa sobre isso, a gente encontra muito mais dificuldade e um discurso que ainda não existe, né? Então, acho que que ainda está se formando entre as organizações que trabalham com essa causa. Então, uma característica da causa da igualdade de gênero é essa: assim, a gente ainda precisa construir um espaço de diálogo. As organizações têm as suas agendas e as suas pautas. A gente precisa se unir para encontrar um lugar comum para conversar sobre isso com a população, porque esse ainda não é um tema super difundido. E uma outra característica bastante marcante da questão da igualdade de gênero é que ela, por ser uma causa recente no mundo empresarial, ela é muito trabalhada ainda para dentro, no público interno. Então, as organizações estão promovendo ações positivas de enfrentamento à desigualdade nos seus quadros de funcionário, na equiparação de salários. As empresas estão um pouco mais dispostas a conversar sobre isso para o seu público interno. Mas ainda o investimento efetivo em projetos que combatem a desigualdade de gênero ainda é muito iniciante, muito pouco no Brasil. O último censo do GIF trouxe essa perspectiva, e quem estava no congresso do GIF percebeu o quanto essa agenda de direitos humanos está super em evidência, e houve uma chamada ali no Congresso para que todas as organizações pensassem a agenda de direitos, igualdade de gênero, igualdade racial, transversalmente aos seus projetos. Mas o censo GIF mostrou que apenas 4% do investimento social privado hoje olha para projetos de igualdade de gênero. Então, como que a gente está deixando isso acontecer numa pauta tão importante, né, numa questão que está tão em evidência e que traz tantas perdas para a sociedade? Então, tem sido uma trajetória de muito aprendizado atuar na causa da igualdade de gênero. Bom, eu acho que queria trazer um ponto que eu acho que pela audiência, pela característica do fórum, que é o seguinte: eu, como sou da área de comunicação, para mim foi um salto. Como eu saí do mercado financeiro e fui para a causa, né? Assim, o desafio de conseguir mobilizar
as empresas, quando a gente vai até uma empresa, e levar uma comunicação que faça sentido, dado que todos nós aqui, como causa, acabamos tendo vários stakeholders, né, vários públicos para atuar com linguagem diferente, e nem tudo funciona com todos, né? Então, tem a questão do próprio marketing em si, da customização da linguagem e tudo mais. E o ponto que veio para mim forte de aprendizado é como que você achar o tom. No caso de educação, a gente tem um desafio de materialização. Algumas causas, elas têm algumas facilidades que elas são mais fáceis de você compreender, né? De você falar sobre ela, porque a pessoa olha a imagem, ela já compreende. No caso de educação, por exemplo, a gente tem o desafio, porque é intangível, né? Então, você tenta materializar através de uma transformação, mas é muito desafiante. Óbvio que também a gente tem uma atuação bastante complexa, porque a gente não é só assistencial, mas a gente tem um trabalho todo grande por trás. Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouco também do desafio da comunicação, dessa ponte com o primeiro setor, com o segundo setor, da comunicação. Quer dizer, isso é um desafio? Como que funciona? Bom, eu acho que é o super desafio. A comunicação, sempre que a gente fala de comunicação internamente na empresa ou fala para outros públicos, eu acho que a comunicação ela é sempre um desafio. E ela é um desafio também porque nós, acho que, eu queria até abrir um parênteses, onde eu tenho ido, eu tenho procurado ver se eu consigo mais seguidores da hashtag segunda linha. O que eu quero dizer com a hashtag segunda linha? Hoje nós vivemos numa sociedade que a gente mal lê a primeira linha. Então, obviamente, todo mundo que escutou a minha querida amiga do GRAAC falar um hambúrguer causa câncer, já é a primeira manchete. Pronto. Não adianta você colocar a ciência por detrás, porque hoje a gente vive, ou seja, a primeira linha. Então, eu tenho lançado sempre a hashtag segunda linha. Mas, obviamente, a comunicação é um grande desafio. Então, no tema sustentabilidade, eu acho que, se a gente fizer uma enquete aqui, o que cada um de nós que estamos presentes nessa sala entendermos sobre sustentabilidade, vamos ter tantas respostas diferentes quanto as pessoas que estão nessa sala. Então, é um grande desafio você falar algo que não é tangível. Então, quando a gente fala do câncer, seja de mama, seja do câncer infantil, seja de algo que é tangível, que a gente teve um parente, a gente tem amigos, a gente consegue visualizar, é algo que você tangibiliza e você consegue fazer uma comunicação acorde. Sustentabilidade é algo que a gente não está vendo ainda. Então, a gente tem que, meio que muitas vezes, promover cataclismos, falar de mudança climática, falar que o mundo vai ser horroroso, etc., e muitas vezes não funciona. Então, eu diria que, em comunicação, e aí, como líder dessa área para a América Latina, eu tenho chutado todas as regras possíveis e imaginárias dentro da companhia em termos de comunicação, porque eu acredito que a comunicação ela é feita diariamente, ela é feita em qualquer contato que você possa ter, você precisa estar comunicando a sua causa. Então, se eu pessoalmente acho que é importante, a qualquer instante estou comunicando a causa e falando sobre ela. Mas, obviamente, a gente criou alguns canais, e um dos canais ele é muito vinculado à educação. Então, eu acredito que muitos dos que estão aqui, e, obviamente, quando a gente fala para públicos que são dessa área de sustentabilidade, a gente encontra mais ou menos as mesmas figuras, as mesmas carinhas, os mesmos amigos. E o nosso grande desafio é realmente não saber mais com quem a gente está falando. Que a gente precisa educar a sociedade. E quanto mais eu tenho vivenciado o processo da comunicação via educação, mais eu tenho me surpreendido, não que eu subestime as pessoas ao serem educadas, mas com o resultado fantástico que tem uma pessoa que recebeu uma informação correta. Então, internamente na companhia, nós criamos vários canais de comunicação, Facebook, Instagram, ou seja, LinkedIn, e não são canais oficiais da companhia, ou seja, então todo mundo agora consegue fazer posts, ou seja, do que está entendendo sobre sustentabilidade, ações que a gente tem nos restaurantes, ação que a gente possa ter num escritório, de modo que a gente vai disseminando, ou seja, o entendimento sobre sustentabilidade. Mas, sem dúvida alguma, ou seja, o fator comunicação ele é chave. E outro ponto que a gente tem aprendido também é que, nesses assuntos de causa, tentar mobilizar as pessoas pelo técnico é já começar totalmente furado, é enterrar a sua causa. Causa se comunica pelo coração. Então, se nós não conseguirmos sensibilizar as pessoas pelo seu sentimento, pelo que você sente, como é que você se relaciona com a sociedade, como é que você se relaciona com a sua comunidade, como é que você se relaciona na sua empresa, quais áreas da sua empresa, como é que você
estar vivendo nesse mundo que a gente vive com uma série de desafios, não adianta. Então, comunicação, o que nós temos aprendido, eu acho que eu tenho aprendido nesse ponto, comunicação é emoção. A gente abre o cérebro das pessoas, não pelo racional, a gente abre o cérebro das pessoas para que ela assimile algo diferente do que ela não sabia através do coração. Depois a gente pode despejar toneladas de conhecimento, mas se não abrir o coração, não tem a mínima chance de dar resultado. Perfeito. Sabe que eu até aconselho, não sei quem leu, mas que é o livro da Era da Pós-Verdade, né? Que é um livro bem interessante, é um jornalista inglês, e ele traz um pouco exatamente quando a sociedade parou de ter relação com fatos, ela passa a ter relação só com a emoção que as leva a tomar decisões sobre a vida. Então, tudo que vier a favor daquela emoção, daquela crença, ok. Se aquele dado ele confronta isso, ele não passa a não ser considerado, que é isso que a gente viu nessa eleição, né? É um livro bem bacana e traz um pouco disso, né? Vamos falar um pouquinho também de comunicação, seus desafios como GRAAC? A comunicação para a gente é um enorme desafio, ainda mais porque a gente não tem dinheiro para fazer comunicação, né? Então, o maior desafio é, primeiro, não ter dinheiro para nada. Então, e fazer com que a própria organização que nasceu com a causa de salvar a criança com câncer, não entende que tem que ter comunicação. Então, é muito difícil para as pessoas. Os nossos fundadores foi um médico, um engenheiro que teve um filho com a doença e uma voluntária. Então, foi muito difícil esse grupo entender, em algum determinado momento, que precisava haver um investimento mínimo numa equipe de comunicação para poder fazer captação, né, para conseguir dinheiro. Então, quem não comunica não consegue mostrar o que faz e, automaticamente, não consegue arrecadar fundos. Então, dentro das nossas possibilidades, sabendo que a gente não vai ter recursos, percentuais de faturamento, nem nada para a comunicação, a gente tem que ser criativo bastante e ter bastante ideia e buscar bastante parceiro, principalmente de mídia, para conseguir promover a nossa causa na medida do possível. Então, é um grande desafio mesmo. Eu concordo com o Leonardo, eu acho que a comunicação tem que ser emocional, né? A gente tem uma vantagem na nossa causa do câncer, porque a gente costuma dizer que o câncer é uma doença democrática, né? Então, é mais fácil você conhecer alguém que teve câncer do que você conhecer alguém do seu círculo que é analfabeto, por exemplo, para você fazer com que a pessoa sinta o que é a necessidade de uma educação. Então, quando a gente vai falar com a pessoa, sempre teve, minha avó, minha tia, minha irmã teve câncer, então imagina uma criancinha com câncer e tal. Isso é uma facilidade, mas a gente também tem uma grande dificuldade, que é empresas que não querem associar as suas marcas à doença. E uma doença como câncer. Isso é o que ninguém lembra, né? Que todo mundo pensa, que legal o câncer, mas ninguém lembra que, às vezes, a empresa não quer, para o público dela, para o consumidor dela, e são empresas extremamente corajosas, que associam a marca dela. Então, por exemplo, marcas relacionadas a nascimento de bebê. A mãe acabou de ter o filho e você está falando de uma criança que vai ter câncer? Então, fica estranho, né? Então, esse é um grande outro desafio que a gente tem. Não é todo mundo que vai se associar a você ou levar você. Já a educação não tem esse problema, porque todo mundo sabe da necessidade. Talvez não tenha uma sensibilidade, uma sensação, uma empatia tão grande com a causa, porque não está muito próximo daquilo, mas sabe que é importante, né? E não tem essas barreiras em relação a achar ou não conveniente se associar. É muito legal se associar à educação em qualquer tipo de segmento da sociedade. Então, a nossa comunicação ela é emotiva, a gente tem um total desafio passar para a linha 2, porque a gente tem o nosso próprio doador de 10, 15 anos que doa para a gente, ele não lê o que a gente manda, nada, não entende nada. Aí ele liga perguntando, o que você me mandou? Eu falei, mas está escrito aí. É que eu não li, eu só paguei o boleto. Eu falei, então, mas está escrito lá que tinha um sorteio de um carro e você ganhou. Então, ele falou, que legal, eu ganhei o carro. Então, porque às vezes a gente faz um sorteio do carro, aí a gente liga para o doador e fala, então, você não pagou um boleto que era um carro? Aí ele fala, não, acho que não. Peraí, deixa eu procurar aqui. Paguei. Por quê? Porque você ganhou. Ou seja, ele não lê a segunda linha. Ele não lê nem a primeira. Ele abre, vê, paga e está tudo certo, é do GRAAC, está tudo certo. Então, é um desafio enorme. A gente tem também esse desafio constante na nossa comunicação, de fazer com que as pessoas conheçam o trabalho que a gente faz, vejam o que a gente faz. Geralmente, as pessoas, por incrível que pareça, elas percebem o GRAAC muito menor do que o GRAAC é.
né? Então, às vezes, a pessoa, quando vai visitar nosso hospital, fala, nossa, o GRAAC é tudo isso? A gente fala, eu acho que a gente está sendo humilde na nossa comunicação, né? A gente precisa falar mais, né? Que a gente é grande e tal. Então, é um desafio que a gente tem que trabalhar. Óbvio que a gente não tem que falar mais do que a gente é e nunca prometer o que a gente não vai poder cumprir. Mas é um desafio constante, mas é a melhor coisa do mundo poder trabalhar com isso. Eu adoro, pelo menos. Obrigada, Tammy. Eu vou mudar uma pergunta para você, para a gente poder depois partir para a pergunta da plateia, porque a gente tem 10 minutos, né, Rafa? Tá bom. Então, eu queria... uma pergunta que eu acho que é importante para quem está do lado de cá, né, da causa, é a prestação de contas, né, que é, enfim, a gente mostrar o que está sendo feito, como é que a gente devolve, né, para a sociedade isso. Vocês fazem esse trabalho? Como é que vocês fazem? A gente vive nessa angústia de achar que a gente comunica mal o impacto do trabalho que a gente realiza, né? Ainda mais quando a gente está falando de um público que é super diversificado, a gente está falando de revendedoras que têm perfis socioeconômicos muito diferentes, estão espalhadas pelo Brasil, e a gente precisa fazer a informação chegar para elas. Graças ao trabalho delas, que a nossa estratégia de arrecadação tem muito a ver com a revendedora. Não sei se todo mundo conhece, mas quando você compra um produto do Instituto da Avon, no folheto, alguns deles têm um selo que chama Oferta do Bem, e é esse produto naquela campanha, em geral são vários produtos por campanha, que revertem recurso para nós. A maior parte do recurso sai do próprio lucro da companhia, mas uma parte sai da margem de lucro da revendedora. Então, ela é uma doadora do Instituto Avon. A gente tem que tomar um super cuidado com isso, porque a gente tem que fazer com que, para a gente manter esse grupo de doadoras constantes, motivadas e engajadas, a gente tem que contar para elas o que a gente está fazendo. E a gente tem que ter certeza de que elas têm clareza de que aquele recurso que ela está abrindo mão vai voltar para ela de alguma forma. Então, a gente tem uma série de iniciativas para se comunicar com elas, mas a gente também mede, a gente tem uma preocupação muito grande em saber se, no final do dia, o nosso trabalho, o projeto que a gente apoiou, o investimento que a gente fez diferença na vida dessa revendedora. E a gente fez um mergulho em algumas famílias de revendedoras brasileiras, a gente fez um mergulho mesmo, a etnografia dentro desse público, para entender como que a Avon fazia diferença na vida dela. Na vida delas. E a gente a gente teve boas surpresas com essa pesquisa, entendeu que a gente tinha outros desafios também, mas, principalmente, a gente percebeu que a revendedora tinha um ganho muito grande de capital social, por ser uma revendedora Avon, ela ampliava a rede de relações dela, ela gerava oportunidade de trabalhos e estudo para a família, a gente tinha um impacto real no dia a dia dela. Além de autopropriedade, muitas revendedoras revelaram que, depois que elas começaram a revender Avon, elas começaram a ter mais autoconfiança, mais prestígio na comunidade onde elas estavam, e, para muitas, essa foi a primeira experiência de trabalho, né? Então, a gente tem essa preocupação em ter certeza de que o jeito que a gente está investindo e proporcionando negócios para ela está fazendo diferença na vida dela. Mas a parte agora, saber se ela está, de fato, ciente do quanto aquele investimento está impactando positivamente na vida dela, isso ainda é um grande desafio para o Instituto Avon. A gente tem uma série de iniciativas de prestação de contas, mas é uma coisa bastante crítica para nós. Você tem perguntas aí, Rafa? Temos várias. Então, vai lá, Rafa, seleciona. Tá certo. Estou selecionando aqui algumas, né, que a gente consegue unificar algumas perguntas numa só, porque tem muitas perguntas da plateia, e tem algumas direcionadas aqui. Uma para o Leonardo. O Instituto Ronald McDonald e a ação com o GRAAC apontam para uma preocupação da empresa com a causa da saúde e não sustentabilidade. Como isso é dividido dentro da estratégia de marketing relacionado à causa? Obrigado pela pergunta. Na realidade, a gente já há vários anos contribui com a causa do câncer infantil e apoio às famílias. E agora nós temos uma grande segunda causa, ou seja, que, obviamente, está mais relacionado ao nosso negócio. Nós contratamos milhares de jovens todos os anos. Então, obviamente, nós somos um grande formador de mão de obra ou de jovens para o futuro, não só que estejam na companhia, mas também para a sociedade. Então, nós passamos a ter... Essa é uma segunda grande causa nossa, que é justamente formar jovens, porque nós recebemos jovens sem nenhuma experiência. Então, bateu lá na porta, tem a idade que já pode trabalhar conosco, a gente, obviamente, verifica a aptidão daquele jovem e ele vem trabalhar conosco. Então, a nossa segunda grande causa
já está sendo a educação de jovens, seja para trabalhar na companhia, seja para que não trabalhem na companhia. E queria, talvez, comentar com vocês, não sei se todos sabem, que o MEC Dia Feliz, nós temos agora um outro grande parceiro, que além, obviamente, do Instituto Ronald, que apoia entidades como o GRAAC, obviamente, através da educação, temos uma aliança com o Instituto Ayrton Senna. Admiramos, ou seja, o trabalho que o Instituto vem fazendo, e parte já desse ano, parte da renda que foi, obviamente, tida com o MEC Dia Feliz, foi revertida para o Instituto Ayrton Senna e para os projetos de educação do Instituto. Acreditamos totalmente que não tem nenhum país, e mais ainda o nosso, que tenha nenhuma chance sem educação. Obviamente, foram mostrados dados aqui, só que eu acho que mais do que a gente se chocar com os dados, a gente precisa fazer uma segunda pergunta. A primeira pergunta é por que a gente acorda todo dia de manhã cedo? E a segunda é o que eu vou fazer pela educação hoje? Não é só o Instituto que tem que fazer essa pergunta para eles, o que ele pode fazer hoje. Acho que cada um de nós, brasileiro que vive nesse país, tem que perguntar o que eu estou fazendo pela educação hoje. Nós não temos nenhum futuro, desculpem ser duro na palavra, nenhum futuro, se nós não investirmos na educação. Mas, de novo, também a gente viu de manhã cedo aqui, com o John falando, a gente sempre acha que alguém vai fazer. Alguém vai fazer? Se nós não fizermos, sejam estudantes, como eu vejo vários aqui, profissionais, onde nós estejamos, se nós não pensarmos o que eu estou fazendo pela educação, nós não temos futuro. Agora, voltando a falar quando a gente presta os resultados do que nós fazemos, a transparência tem que ser total. Mas, assim como foi comentado, ou seja, é uma grande dificuldade. De novo, hashtag segunda linha. Ninguém, ou seja, passa da primeira linha. Então, quando você vai fazer qualquer comunicação, seja ela de resultados, e não são resultados para dizer, bater no peito, não, eu sou ótimo, maravilhoso, não, para prestar contas à sociedade, aquela pessoa, aquela instituição, aquela empresa que doou, e muitas vezes são milhares de reais ou até milhões de reais que são doados, as pessoas não têm muito interesse. Então, na realidade, de novo, o convite, hashtag segunda linha, a gente precisa ter mais informação qualificada. Ou seja, deixar de só olhar o título principal e olhar um pouquinho o que está debaixo, e isso já causa uma transformação na sociedade muito importante. Tem uma pergunta aqui para a Renata, duas perguntas, né, da Sofia aqui, que dá para a gente unificar em uma só. Ela pergunta, da Sofia, sabemos as ações do Instituto Avon da porta para fora. Quais são as ações feitas da porta para dentro relativo à igualdade de gênero, tanto funcionário quanto revendedoras? E aí, acrescentando, como a campanha de apoio à causa LGBT foi recebida pelo público e pelas revendedoras Avon? E de que forma ela se relaciona com o propósito da empresa e as causas que a empresa já adotou antes? Uau! Muito bom. A Avon é uma empresa que olha bastante para a questão da igualdade de gênero. Então, a gente tem cuidado, políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. É a primeira empresa a fazer uma política de enfrentamento à violência que ajuda, acolhe e protege mulheres em situação de violência dentro e fora da empresa. Então, tem, enfim, políticas para prevenção de assédio, ou se a pessoa está sofrendo algum tipo de violência fora da companhia, a gente tem também um código de conduta para acolher e ajudar essa mulher. A liderança está sendo treinada também para enfrentar essas questões, porque a gente teve um caso no ano passado de feminicídio entre um quadro de funcionárias e ninguém estava preparado para lidar com ele, né? Então, a pessoa dava sinais claros de que estava sofrendo violência. Sinais claros, enfim, existem alguns sinais que podem ser identificados, mas a gente não estava preparado para identificar isso. Então, rolou uma comoção muito grande na equipe e a empresa se mexeu, criou uma política e treinou a sua liderança para estar preparado para esses casos. Existe também equiparação de salários, existe uma rede interna, a rede da diversidade, que trata de temas, tem comitês que tratam de temas sobre direitos humanos, LGBT, igualdade de gênero, igualdade racial. Como qualquer empresa no Brasil, temos desafios, não estamos longe de sermos a empresa ideal para a igualdade de gênero, mas eu entendo a Avon como um espaço onde existe mais, a gente consegue falar mais sobre esse assunto internamente, as lideranças são abertas a discutir esse tema.
A questão LGBT é muito forte dentro da empresa também, por termos um público grande LGBT trabalhando lá, e a Rede da Diversidade é bastante atuante nisso. A gente discute bastante esse tema. Tem a Semana da Diversidade, a gente traz pessoas trans, traz pessoas homossexuais, heterossexuais, para debater o assunto. Então, a gente tem um trabalho muito forte dentro da empresa, mas desafios como qualquer outra empresa. Em relação... Qual que era a segunda pergunta? A pergunta sobre a campanha da causa LGBT. A gente fez uma campanha esse ano na Semana da Diversidade. A gente recebe muita crítica quando a gente trata desse tema. Normal, é um tema polêmico, é difícil mesmo de falar sobre o assunto. E tem sido uma trajetória muito interessante na Avon, porque empresas são feitas de pessoas, e pessoas têm valores próprios. E a Avon, como qualquer outra empresa, é uma empresa diversa. A gente tem pessoas com crenças e valores bastante diversos lá. Então, a companhia está num momento de amadurecer o seu discurso e a sua voz em relação a essas causas. Então, a gente tem construído, tem aprendido e errado muito, né, nesses últimos anos. Quando a gente vai falar sobre direitos humanos, quando a gente vai falar sobre direito LGBT, quando a gente vai falar sobre feminismo, a gente encontra muita resistência no nosso público, a gente é bastante criticado nas redes sociais, mas isso nos fortalece e ajuda a gente a encontrar o nosso caminho, encontrar a nossa voz quando a gente vai falar sobre esse assunto. A gente tem aprendido e amadurecido bastante em relação a isso. Mas, sim, a gente enfrenta bastante resistência quando vai falar do tema LGBT nas redes sociais. Respondi. Dá tempo ainda. Aqui para a Tami, tem uma pergunta da Patrícia. Vocês enxergam que os profissionais valorizam mais as empresas que possuem uma causa? Como trabalhar essa frente no employer branding? Eu acredito que sim, né? Todo mundo que trabalha numa empresa onde essa empresa tem um papel social bastante relevante e comunica isso para a sua equipe, a gente percebe que as pessoas têm orgulho daquela empresa. Hoje é difícil uma empresa não ter algum movimento de diversos tamanhos, né? Podem ser tamanhos de empresas de pequeno, médio porte e grande porte que não desenvolvam um trabalho social para alguma causa. Talvez com a expressão que a gente espere, né? Porque a gente sempre acha que poderia ser um pouquinho mais. Mas eu acho que sim, que com certeza é uma coisa que valoriza sim. A gente leva isso bastante como exemplo, principalmente para quando a gente vai captar empresas, para quando a gente vai falar de pedir novas doações, conversar sobre possibilidades de ações, a gente leva, e a gente também é bastante procurado até pelas empresas para que as empresas querem envolver mais os funcionários, realizarem voluntariado corporativo e tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, a empresa sente orgulho, o funcionário sente orgulho, e eu acho que tem que se orgulhar mesmo do que faz, porque eu acho que, além de você estar trabalhando para que uma comunidade exista, porque as empresas, né, precisam existir para a gente existir. Então, se as empresas não existirem, se elas não faturarem, se elas não arrecadarem um monte de recursos, a gente não vai existir, porque não vai ter ninguém para doar para a gente, nem a empresa, nem o funcionário. Então, a gente não pode ser hipócrita de falar ele só trabalha para ganhar dinheiro. Tomara que ganhe um monte e que possa doar um monte para a gente. Então, a gente gosta que todo mundo ganhe bastante dinheiro, porque daí vem mais dinheiro para doar. Então, eu acho que a pessoa tem que se orgulhar do trabalho que ela faz, da ação que ela faz, e se orgulhar ainda mais se a empresa faz um trabalho relevante e bacana. Então, eu acho que sim. E a gente também está à disposição, que a gente conhece muitas empresas que fazem trabalhos muito legais, ou voluntário, ou de ações de arrecadação e tudo mais, que são exemplos para a gente. Uma pergunta aqui para você, Fabiana, da Júlia. Para uma organização pequena e com poucos recursos, por onde começar o investimento em comunicação e marketing relacionado à causa? Para qual público direcionar primeiro esse investimento para uma empresa pequena? Bom, eu acho que primeiro tem que desmistificar que ONG grande ou pequena tem dinheiro, né? Porque a ONG grande também o dinheiro vai todo para a causa, né? Não vai para a comunicação, né? Eu acho que esse, inclusive, é um dos grandes desafios, né? Que é como a gente
profissionalizar a comunicação dentro das pequenas organizações. Eu, particularmente, tive várias crises ao longo da minha trajetória de comunicação, exatamente de olhar e falar, puxa, mas como é que eu vou tirar dinheiro da causa para colocar na comunicação? É que, na verdade, é um ciclo, né, virtuoso. Né? Você precisa investir na comunicação para que a causa apareça, para que ela chegue nas pessoas certas, para que elas possam doar, possam se engajar, mobilizar. Então, é muito importante. Quando a gente está falando de pequeno, assim, e o grande também enfrenta esse desafio, como eu estou falando. Então, assim, a gente faz uma grande rede de parcerias. Né? Existe muita empresa, desde mídias, agências, autônomos, todo mundo ajuda, se você conseguir levar a causa da forma certa. Então, eu tenho vivido uma experiência extraordinária dentro do Instituto, né? Que é um pouco disso, de você ver quanta gente está disposta a apoiar qualquer causa que seja em termos de comunicação. Então, assim, mapear redes de pessoas que possam servir à organização, eu acho que é um primeiro passo. Né? Assim, o que eu estou precisando? Então, montar o plano, ver quem são os possíveis parceiros e buscar parceria mesmo. Não tem dinheiro, tem que buscar parceiro, pro bono, que é isso que a gente faz. Né? O nosso dia a dia lá, eu vim de uma instituição enorme, eu vim do Itaú. Eu tinha o meu budget de comunicação, o budget da causa inteira do Instituto. Né? Então, assim, a minha realidade mudou absurdo. Então, vou fazer uma campanha. Essa campanha que vocês viram que está aqui no ar é uma campanha que a gente foi bater na porta de cada mídia. Né? Oi, amigão, você pode dar um espaço para a gente? E é muito bacana, porque sempre tem gente disposta a ajudar. Então, eu acho que é possível. Tem duas perguntas aqui que dá para unificar em uma só, interessantes para o Leonardo, que eu poderia fazer. Da Isabela e da Fernanda. Né? Como a parte de sustentabilidade vê o movimento dos vegetarianos e veganos, que identificam como uma das principais causas dos impactos no meio ambiente é a produção em massa do gado para consumo de carne. A empresa cogita criar um lanche vegetariano ou vegano? E uma outra pergunta aqui da Fernanda, em que ela trata da questão dos canudos plásticos também, né, que foi abordada aqui, como que o Arcos Dourados McDonald's está vendo essa questão. Bom, procurando responder a primeira, e não foi combinado, né? Porque amanhã a gente lança um sanduíche vegetariano, né, aqui no Brasil. Mas, obviamente, a gente tem espaço para todo consumidor. Eu acho que cada consumidor tenha o livre arbítrio de escolher o que vai se alimentar. O que a gente quer e está trabalhando cada vez mais é promover, de novo, #2ª linha, mais informações sobre os alimentos. Eu acho que, como foi falado, ou seja, que, obviamente, a carne bovina é tida como um dos grandes vilões, né, das emissões de gases de efeito estufa e, obviamente, o rebanho bovino, quem não sabe, ou seja, são 1 bilhão de cabeças de gado, mais um pouco no mundo inteiro. Obviamente, esse gado, pela digestão anaeróbica que tem, produz metano, etc. Mas, obviamente, tem muita desinformação. Acabou de sair um artigo, recomendo, depois a gente pode deixar o link, de cientistas comentando sobre esse assunto, ou seja, aí tem um debate. Esse é um debate realmente muito grande no mundo inteiro, que, obviamente, os veganos têm, ou seja, a sua linha de conduta de alimentação, não tem nenhum problema, mas, obviamente, a gente tem trabalho justamente na área de pecuária, de reduzir as emissões, de ter uma eficiência na pecuária que vai minimizar esse problema. Mas, obviamente, os bois ou o rebanho bovino emite gases de efeito estufa, é uma realidade, é científico, mas talvez não na dimensão ou não na importância que é dada. Acho que essa é a primeira parte da resposta. E aos veganos, agora, amanhã a gente lança esse produto, mas aí os veganos estritos falando, mas ainda tem lactose, mas ainda tem isso. Então, nossa, nós não chegamos ainda até ao vegano estrito, ou seja, mas amanhã quem não come carne, ou seja, mas come um queijo, recomendo, está bem gostoso, né, porque é o trabalho lá. E era para atender justamente essa questão de vários amigos de pessoas que comem os nossos sanduíches. Mas eu não vou no Mac porque você não tem produto para mim. Então, amanhã, espero que apreciem. A segunda parte canudos plásticos. Né? Meu Deus, canudos plásticos. Ou seja, esse é o grande mal da humanidade. Desculpem o termo que eu vou usar. Essa é uma das maiores desinteligências da humanidade também. Ou seja, meu Deus do céu, falar de canudos quando tem outras coisas. A gente está olhando a formiga que está passando manadas de elefantes aqui do lado. Ou seja, os canudos, a importância que nós temos dado aos canudos, porque não poderíamos deixar de dar, já que a sociedade clama por algo em relação aos canudos,
É realmente, ou seja, agora tiramos os canudos. Ou seja, se vocês forem aos nossos restaurantes, vocês vão ter que pedir o canudo, porque, na realidade, a gente está querendo incentivar o consumo consciente. Mas quem quiser tomar com o seu canudo, tome a bebida com o canudo e jogue fora o canudo no lugar correto. Eu desafio vocês a fazerem um teste, que a gente mora aqui em São Paulo, faça você chegar o canudo no mar e faça o seu canudo entrar no nariz de uma tartaruga. Esse é o grande desafio. Não dá, pessoal. Ou seja, então, o grande problema que nós temos como sociedade é o descarte inadequado dos resíduos. Esse é o grande problema. Então, muitas vezes, a gente vai começar a criar gatilhos contra, e aqui eu também não faço nenhuma apologia a canudos, ou seja, usa o canudo quem quiser, ou seja, não usa canudo, ou seja, mas o grande ponto que nós temos que olhar é o consumo consciente dos itens que a gente está usando. Você não consumiu o canudo, mas, ao mesmo tempo, consumir 3 copos, ou 3 tampas, ou o que seja, ou na sua casa, você não está preocupado em separar o seu resíduo, que pode ser reciclável, do seu resíduo orgânico, é muito pior do que o maldito canudo. Então, obviamente, mas em relação ao canudo, notícia, nós estamos trabalhando um sistema de economia circular, de que os canudos reciclados vão virar um item do nosso restaurante. Eu não vou falar para vocês agora, porque a gente está no projeto piloto, mas vai dar certo. Então, se todos que foram ao McDonald's separarem o seu resíduo plástico no lado esquerdo, que é o lado reciclável, esse material vai para uma cooperativa, essa cooperativa vai estar separando os itens que são recicláveis, os itens plásticos vão para uma indústria que vai moer esse resíduo plástico, vai formar pellets de plástico e vai virar um produto do restaurante. Não vou falar porque senão vai perder a graça. Mas, se acontecer isso, esse canudo jamais vai parar num rio, na praça pública e muito menos no oceano. Mas, de novo, não interessa que só nós façamos isso. Então, uma terceira causa, se é que eu posso dizer que é uma terceira causa, que é da educação, que já é a segunda, o nosso grande projeto em sustentabilidade é transformar cada restaurante McDonald's em um centro de educação para o desenvolvimento sustentável. Nossa, você ficou totalmente louco, né? Eu já sabia que você era louco antes, mas agora você pirou de vez. Não. Não sei se vocês sabem, hoje, no dia de hoje, 2 milhões de pessoas como nós vão a um restaurante dos 1.000 que a gente tem aqui no Brasil. Imagina o poder que a gente tem de educar essas pessoas ao irem ao restaurante, minimamente para que separem corretamente o resíduo. Nós temos encontrado consumidores, clientes que falam conosco, mas eu em casa não separo. Que ótima oportunidade para você começar a separar. Isso vai fazer a diferença. E se a gente fizer a conta, como os 2 milhões de hoje não vão ser os 2 milhões de amanhã, por mês vão ser 25 milhões de pessoas que a gente vai estar contactando, por ano 300 milhões. Imagine a causa, quando nós resolvemos que nós vamos educar a sociedade. Nós vamos educar a sociedade a entender que o problema do canudo não é o canudo que está no nariz da tartaruga no oceano. O problema do canudo somos nós, que estamos fazendo um descarte totalmente inadequado. Muito do que nós descartamos em casa é matéria-prima de várias indústrias. Muito do que nós estamos descartando em casa, que está indo para um aterro sanitário, emitindo gases de efeito estufa, poderiam estar sendo convertidos em matéria-prima e a gente extrairia muito menos matéria-prima, obviamente, do planeta. Então, esse tipo de educação ou informação que a gente vai estar passando a essas pessoas que nos honram com a presença nos restaurantes. Vamos vender muito mais que sanduíche. Vamos vender educação, obviamente não vender. A educação vai ser de uma forma prazerosa, uma forma que você não sabe que vai estar sendo educado. E vai sair do restaurante com algo mais do que a satisfação de ter comido o sanduíche vegetariano amanhã. Dia 8 de novembro, está aqui o convite a todos vocês que não comem carne, por causa, obviamente, dos problemas da carne, e a carne, o hambúrguer não produz câncer, só para ficar assim, não produz câncer, porque senão vai sair amanhã nos jornais, não, falou que produz câncer. E, já que não fizeram a pergunta, também, obviamente, os hambúrgueres não são feitos de minhoca, né? Ou seja, fica também aqui a dica. Obrigado. Bom, gente, a gente vai ter que concluir aqui essa panela, que foi deliciosa, muito grata, nossa, pela presença de vocês, pela contribuição. A gente fica à disposição, vai estar por aí também, né, no café, tudo, quem quiser conversar um pouquinho mais. Vamos dar continuidade ao evento. Vou chamar a Francine aqui e super agradecer. Vou comer o sanduíche vegano, porque eu não como carne há
25 anos, né? Então, assim, eu sou da turma que vou e pego o de peixe, né? Eu falo, será que sou eu que como o Macfish, né? Mas eu fico feliz que ainda tem o Macfish. Então, faz um favor, amanhã você vai lá e tira uma selfie e manda para essa galera toda que está aqui assistindo a gente. Perfeito, perfeito. Obrigada, gente.